Fala galera, mais uma vez de muitas, bem-vindos à bagunça aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje veremos a ascensão do socialismo no século XIX foi uma resposta às críticas do capitalismo. Os primeiros socialistas, conhecidos como socialistas utópicos, acreditavam que uma sociedade socialista poderia ser criada por meio de reformas graduais. Karl Marx, o fundador do socialismo científico, acreditava que o socialismo só poderia ser alcançado por meio de uma revolução proletária. O socialismo exerceu uma forte influência na política e na sociedade do século XIX. Para você que caiu aqui de paraquedas, meu amigo, eu estou fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm. Se você veio aqui por conta do livro, muito bem-vindo. Capítulo 12 não, capítulo 13, parte 2, que fala justamente sobre os aspectos e o princípio do pensamento socialista no século XIX. Se você não veio por conta do livro, mas por conta de um dos temas que eu acabei de falar, cara, pode ficar aqui que eu acredito que o trabalho vai te dar uma senhora moral. Se tu veio por conta do livro, tem a playlist aqui no canal com ele todo destrinchadinho, bonitinho, dividido por capítulos, partes e temas. Só dá uma conferida aí, belezão? Sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, galera, para a gente poder dar início aos trabalhos. No século XIX, à medida que a ideologia liberal perdia sua confiança original, surgia uma nova corrente de pensamento, o socialismo. Enquanto alguns liberais começavam a questionar a inevitabilidade do progresso, os socialistas reafirmavam com princípios iluministas do século XVIII, fundamentando-se na razão, ciência e progresso. O conde Claude de Saint-Simon, considerado o primeiro socialista utópico, defendia o industrialismo e seus discípulos se tornaram audazes técnicos e industriais. Bom, informações importantes logo de cara, né? A galera que acreditava muito no liberalismo começou a ficar com o pé atrás. Aí surgiram quem? Os socialistas, né? Eles eram uma galera de novos de pensadores, né? Uma galera nova de pensadores, né? Enquanto alguns liberais eles estavam duvidando do tal progresso inevitável, os socialistas eles seguiam firme nos princípios do iluminismo, né? Lá do século XVIII. Razão, ciência e progresso. Teve o conde, o Claude Saint-Simon, que é considerado o primeiro socialista utópico. Acho que é importante guardar essa informação, né? E esse cara, ele era um assíduo fã do industrialismo, tanto que os seguidores deles, né, se tornaram grandes técnicos e empresários ligados à indústria. Eles achavam que dava para melhorar as coisas através da tecnologia e da indústria. Na Grã-Bretanha, Robert Owen, pioneiro na indústria algodoeira, confiava na possibilidade de uma sociedade melhor, impulsionada pela Revolução Industrial. Mesmo Friedrich Engels relutantemente esteve envolvido nos negócios algodoeiros. Charles Fourier, um dos fundadores do socialismo, afirmava que a solução estava adiante e não atrás, distanciando-se do industrialismo. Tinha uns caras bem influentes na indústria do algodão. O Robert Owen, que era um pioneiro nesse ramo, ele acreditava que dava para melhorar a sociedade através da Revolução Industrial. O Engels, meio contra a vontade, se meteu nos negócios do algodão também. O Fourier, que ajudou a fundar o socialismo, ele dizia que a solução estava no futuro, não no passado, né? Querendo se afastar do industrialismo, né? Todo mundo lá estava de olho em como a indústria podia mudar as coisas, né? Cada um com as suas ideias, né? Com o seu conjunto de ideias. Os novos socialistas compartilhavam o desejo de acelerar a evolução social. Argumentos do liberalismo clássico foram transformados contra a sociedade capitalista, destacando que a felicidade do trabalhador pobre era essencial. Economistas clássicos como Ricardo foram vistos com alarme pela classe média,
pois sua teoria mostrava que o capitalista se apropriava do excedente produzido pelo trabalhador, perpetuando a exploração. Surgiram os economistas do trabalho ricardianos na Grã-Bretanha, propondo a eliminação dos capitalistas como solução para abolir a exploração. Bom, bastante radical, né? Esses caras. Os socialistas novos, eles queriam acelerar as mudanças sociais, né? Eles pegaram ideias do liberalismo clássico, né, mas usaram contra a sociedade capitalista. Eles focaram na ideia de que a felicidade dos trabalhadores pobres era uma parada super importante. De fato, era. Os economistas clássicos, né, eles preocupavam a classe média porque diziam que o capitalista eles ficavam com excesso produzido pelos trabalhadores, né, e assim mantinham a exploração. Aí surgiram, né, os tais dos economistas do trabalho, que eles sugeriram simplesmente que a solução para acabar com a exploração... Até me confundi, a emoção é tanta. Eles sugeriram que a solução para acabar com a exploração é simplesmente se livrar dos capitalistas. É isso. No período que antecedeu o surgimento do socialismo, entre 1813-14 e 1848, críticas ao capitalismo ganharam ressonância devido à depressão econômica, salários em declínio, alto desemprego tecnológico e dúvidas sobre a expansão econômica. Os críticos apontavam não apenas para a injustiça do sistema econômico, mas também para suas contradições internas e flutuações. A crescente desigualdade na distribuição de renda era vista como não apenas acidental, mas como resultado das operações do sistema capitalista. Antes do socialismo aparecer, muita gente começou a reclamar do capitalismo. Aconteceu uma crise econômica, né? Os salários abaixaram, teve muito desemprego por conta das máquinas, e as pessoas começaram a duvidar se a economia realmente ia bem. Os críticos, eles não só falavam da injustiça do sistema econômico, mas também eles apontavam problemas internos e mais incertezas, né? A desigualdade financeira estava aumentando e achavam que isso não era só por acaso, né? Mas porque o sistema capitalista simplesmente era assim, né? Começaram a descobrir certas verdades do mundo. Os socialistas da época ampliaram as críticas do liberalismo clássico, defendendo uma sociedade que não apenas corrigisse as injustiças econômicas, mas também transcendesse o terreno tradicional do humanismo clássico e do ideal liberal. Enquanto liberais e socialistas compartilhavam o objetivo de um mundo onde todos fossem felizes e realizassem plenamente suas potencialidades, o socialismo se distanciava ao romper com a visão liberal de que a sociedade era apenas uma combinação de átomos individuais movidos pelo interesse próprio e pela competição. Os socialistas daquela época estavam descendo o pau no liberalismo clássico. A parada é essa mesmo. Eles queriam uma sociedade que não só consertasse as injustiças econômicas, mas também fosse além do que a galera, né, do clássico, né, e do ideal liberal pensava. Enquanto os liberais, eles queriam todo mundo, né, todo mundo feliz, realizando o seu potencial, as suas potencialidades, os socialistas eram diferentes, porque eles não compravam a ideia liberal de que a sociedade era só uma galera competindo pelos próprios interesses. Eles queriam algo mais coletivo, menos focado nesse individualismo. Os socialistas argumentavam que o homem é naturalmente um ser comunitário, vivendo em cooperação mútua. Desafiavam a ideia smithiana de que o intercâmbio de mercadorias no mercado garantia justiça social. Em contraste com a desumanização percebida na sociedade burguesa, os socialistas rejeitavam a noção de que a sociedade era uma redução lamentável do direito natural ilimitado do homem. Em vez disso, viam a sociedade como o cenário da vida, felicidade e individualidade.
Essa visão contrastava com a ideia de alienação presente na sociedade burguesa. Os socialistas eles diziam que as pessoas são naturalmente amigas e devem viver juntas, né? Ajudando umas às outras. Eles não concordavam com a ideia de que trocar coisas do mercado fazia a sociedade justa. Achavam que a sociedade burguesa era fria e desumana. E não gostavam da ideia de que a sociedade se limitava aos direitos naturais das pessoas, né? Para eles, a sociedade era onde as pessoas deveriam encontrar felicidade e simplesmente serem elas mesmas. Os socialistas compartilhavam a crença tradicional na sociedade como lar do homem, mas também reconheciam o conceito de que, antes da sociedade de classes, os homens viveram de alguma forma em harmonia. Eles evitavam culpar toda a civilização, racionalismo, ciência e tecnologia, ao contrário de alguns críticos do capitalismo. Os novos socialistas não apenas defendiam o ideal da sociedade como lar do homem, mas também acreditavam na redescoberta dos caminhos da primitiva felicidade, adaptando as condições da indústria moderna. O comunismo primitivo servia como um modelo para ser proposto ao comunismo do futuro, buscando inspiração em ideias como a harmonia primitiva e a liberdade perdida durante as conquistas históricas. Os socialistas, né, eles acreditavam que a sociedade era fundamental para a vida das pessoas, mas também pensavam que antes da sociedade ser dividida em classes, as pessoas viviam de maneira mais harmoniosa, né? Eles não só defendiam a ideia de que a sociedade é o lugar ideal para as pessoas viverem, mas também acreditavam que encontrar maneiras modernas, né, de redescobrir a felicidade primitiva era o caminho a se tomar. Eles viam o comunismo raiz, o primata, como um modelo futuro, né? Buscando inspiração em ideias como a harmonia, liberdade, que foi perdida, né, ao longo da história por conta de conquistas, de guerras e etc. No desenvolvimento do pensamento socialista, observa-se uma transição da abordagem inicial dos socialistas utópicos, como os seguidores de Saint-Simon, Owen e Fourier, que acreditavam na proclamação da verdade para uma aceitação imediata por todos os homens sensatos e instruídos. Esses socialistas direcionavam seus esforços inicialmente para classes influentes e, por mais que também se beneficiassem, consideravam os trabalhadores como um grupo retrógrado e ignorante. Pesado, hein? Basicamente, no começo do socialismo, tinha uma galera chamada utópica. Eles acreditavam que poderiam convencer todo mundo rapidinho de que o socialismo era a verdade, né? Especialmente os caras mais educados. Só que nessa fase, né, esses socialistas focavam mais nas classes ricas, né, nas consideradas gente importante, meio que achando que os trabalhadores eram atrasados e ignorantes, né? Mas isso mudou ao longo do tempo. As comunidades socialistas experimentais, como a Nova Harmonia de Owen, em Indiana, e as falanges, seguidoras de Fourier nos Estados Unidos, eram vistas como plantas-piloto do socialismo. Os seguidores de Saint-Simon buscavam um déspota erudito para implementar suas propostas, chegando a considerar Muhammad Ali, governante do Egito, como uma figura possível. A chegada de Karl Marx marcou mudanças, transferindo o foco da argumentação socialista da racionalidade e desejabilidade para a inevitabilidade histórica. Marx acreditava que a sociedade humana passaria por estágios de desenvolvimento histórico, sendo o capitalismo a última etapa. Ele argumentava que o capitalismo continha contradições internas que o tornavam uma barreira para o progresso, levando inevitavelmente a uma crise e a revolução proletária. Tinha um pessoal ali que tentava colocar em prática as ideias socialistas experimentais, né? O Owen e o Fourier tinham comunidades e elas eram meio que uma espécie de laboratórios, né, para testar o socialismo na prática, para ver se rolava. Aí chegou o Marx, né, o cara que basicamente mudou o jogo. Ele trocou a parada toda, né? Deixou de falar só sobre o que era racional
e desejável no socialismo. O Marx falava sobre história. Sobre história, mano. Ele achava que a sociedade tinha que passar por umas fases, com o capitalismo sendo a última etapa. Ele dizia que o capitalismo tinha uns problemas internos que iam causar uma crise e que isso ia levar a uma revolução feita pela galera proletária. Os trabalhadores iam se revoltar. Em resumo, antigamente o papo era mais sobre testar ideias socialistas nas comunidades, mas o Marx veio e falou que a parada ia rolar de qualquer jeito, por causa das questões históricas e pipipipopopô, e dos problemas que o capitalismo já trazia. Marx sustentava que o capitalismo criava seu próprio coveiro. O proletariado, cujo descontentamento crescia à medida que o poder econômico se concentrava em mãos cada vez menos numerosas. A vitória inevitável do socialismo ou do comunismo era fundamentada na transformação das condições sociais e na correspondência aos interesses da classe trabalhadora. O socialismo não era um ideal eterno, mas sim o resultado evolutivo do capitalismo, e sua formulação adequada só poderia ocorrer quando as condições sociais propícias estivessem presentes. A vitória do socialismo, segundo Marx, era certa, pois a humanidade só se propõe tarefas que pode resolver. O Marx ele acreditava que o sistema capitalista por si só estava gerando seus próprios problemas, especialmente para quem? Para o proletariado. Ele dizia que à medida que poucas pessoas acumulavam mais poder econômico, os trabalhadores ficavam cada vez mais insatisfeitos. A ideia dele era que, eventualmente, essa insatisfação levasse a uma mudança para o socialismo ou para o comunismo, onde as condições sociais seriam diferentes, atendendo aos interesses da classe trabalhadora, do povão, da maioria. O Marx não via o socialismo como um ideal permanente, mas como algo que surgiria naturalmente da evolução do capitalismo quando as condições certas estivessem presentes. Pontos mais importantes do nosso resumo. O socialismo surgiu como uma reação às desigualdades e injustiças do capitalismo industrial. Os socialistas defendiam a abolição da propriedade privada e dos meios de produção, a igualdade social e econômica, e a organização da sociedade em torno da cooperação, da solidariedade. Os socialistas acreditavam que o homem é naturalmente um ser comunitário e que a sociedade deve ser organizada para promover a felicidade e o bem-estar de todos. O pensamento socialista evoluiu ao longo do século XIX, passando de uma abordagem utópica para uma abordagem científica. Karl Marx foi o primeiro teórico do socialismo científico. Ele acreditava que o capitalismo era um sistema histórico transitório que seria inevitavelmente substituído pelo socialismo. Marx acreditava que a classe trabalhadora seria a força motriz da revolução proletária, que levaria ao socialismo. Marx acreditava que o socialismo era inevitável, pois era a forma mais avançada de organização social. Rapaziada, assim a gente fecha a parte 2 do capítulo 13 da Era das Revoluções. Bastante interessante, imagino eu. Pelo menos eu gostei muito de ter feito esse resumo, nem um pouco tendencioso. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Lembrando que tem playlist aqui com todo o livro destrinchado bonitinho para você que está buscando conhecimento, para você que não tem muito tempo para poder estudar e precisa ler o livro, referência, história contemporânea. Tem playlists aqui no canal com questões resolvidas para quem curte estudar fazendo questão, também é bem bacana, eu particularmente gosto muito. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, bons estudos para vocês, abraço!